Vamos entrar no módulo de indicadores. Os tipos de indicadores, pendência, de acerto, de alerta, muito importante para a gente já começar a distinguir ali no CNIS. Eu trabalho por cores. Verde, o que está ok, amarelo, o que precisa da minha atenção, e vermelho, o que está pendente. Então, eu uso, ao analisar o meu CNIS, porque eu faço isso no computador e anotando. Eu gosto de anotar os vínculos, eu faço tudo em papel. Podemos ir para o Excel, enfim, cada advogado, cada previdenciarista tem ali o seu método de análise do CNIS. Eu gosto de usar o programa onde eu vou pintando conforme essas cores que eu passei para vocês. Então, o que são indicadores no CNIS? Nós temos ali marcas que vão nos trazer o cruzamento do CNIS com as bases do INSS, para que ele me traga informação ali. Opa, aqui eu preciso de tratamento. Opa, aqui eu preciso de um alerta. E aí, com isso, eu já consigo ir distinguindo dentro do CNIS o que é um problema, o que é um ponto de atenção e o que já está resolvido. Eu costumo dizer que os indicadores não são os nossos maiores inimigos. Quando eu converso com os advogados, colegas previdenciaristas, que eu pergunto o que você mais teme no CNIS? E todos eles são praticamente unânimes em me dizer os indicadores. Ao longo do curso, nós vamos ver que os indicadores são nossos amigos, porque eles estão ali nos avisando de uma certa forma de algo. Eu costumo dizer que eu tenho mais medo do que não tem indicador e que depende ainda mais do nosso olhar. O olho de águia, um olhar ali detalhista, um olhar que nos faz muitas vezes não cair em pegadinhas do CNIS, pontos cegos do CNIS. E para isso, vocês precisam começar a trabalhar o raciocínio da história do cliente, dos documentos, entender a base previdenciária de suma importância. Eu tenho que estudar custeio. Eu trouxe as bases de fundamentações para vocês de leitura e é super importante vocês terem essa base, porque todas elas refletem no CNIS, tá? Então aqui o nosso foco é sistematização, parametrização do CNIS, aprender a fazer essa leitura, ficar mais seguros quando estivermos com o nosso cliente, mas é importante que vocês não se esqueçam da base previdenciária, ok? Então, os indicadores é o resultado do tratamento realizado pela camada extrato CNIS, que gera indicadores para a identificação das informações constantes do CNIS, em relação às quais poderá ser necessária a adoção de procedimentos para sua comprovação ou validação. Então, a depender da leitura que eu faço daquele indicador, ele pode ser um problema ou não. E a gente, ao longo, juntos, vamos aqui aprender a identificar essas parametrizações e sistematização dos indicadores. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então, nós temos 3 categorias de indicadores. Nós temos os indicadores, como eu falei, de pendências iniciados com a letra P. Nós temos o indicador de alerta, iniciados com a letra I. Nós temos os indicadores de acerto, iniciados com a letra A. Tá? Então, indicadores de pendência com P. Esses costumam ser os mais problemáticos. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, ainda assim, Dani, então eu não preciso me preocupar com os outros? Porque um é de alerta e o outro é de acerto, então já está tudo certo? Não, não. Nós temos que ter atenção a todos os indicadores. Exemplifico. Indicador de acerto. Eu tenho um indicador de acerto realizado no CNIS. Ainda assim, eu preciso verificar se o acerto foi feito como eu solicitei. Porque eu posso ter um acerto que foi indeferido, ou eu posso ter um acerto que eu pedi para que a data fim fosse colocada 2001 e o servidor colocou 2010, errou na hora de fazer essa correção, esse acerto. Então, o que eu tenho que ter em mente? Opa, aqui, apesar de ser um indicador de acerto, ainda precisa do meu olhar, porque não foi feita a correção do jeito que eu pedi. Nós temos exemplo do indicador de alerta. Eu tenho um indicador de alerta IREC Independe. Indica no recolhimento, indica pendência. Esse indicador, ele é padrão, por exemplo, no plano simplificado.
Então, ele está me dando um alerta de que aquela sequência que eu tenho o indicador de IREC Independe no plano simplificado, o que é plano simplificado? O MEI, o contribuinte individual 11%, o facultativo 5%, o facultativo 11%. Então, eu tenho ali naquela sequência recolhimentos no plano simplificado. Isso significa o quê? Que, via de regra, só vai computar para a aposentadoria por idade. E se eu quiser que conte e para os outros benefícios, com exceção da aposentadoria por tempo, e se eu quiser levar aquele período para a contagem recíproca. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero levar para a aposentadoria por tempo de contribuição, que aquela sequência compute para a aposentadoria por tempo de contribuição, aquilo que é um alerta vai virar uma pendência, via de regra. Porque se eu não complementar, aquele período não vai ser lido. Então, é um outro olhar que eu preciso ter. Veja só, é um alerta que pode virar uma pendência. Em que sentido? Não ser computado. Ele não vai ser computado se eu achar que aquela sequência está toda certa para uma aposentadoria por tempo. Mas não, ela só vai estar apta, né? Tirando aqui os outros olhares que a gente precisa ter de conferência num plano simplificado, se vai computar para carência, se eu não tenho nada abaixo do mínimo, na aposentadoria por idade. Então, parece inofensivo ainda o indicador de alerta, mas não é, né? A gente ainda vai precisar aí do nosso olhar, tanto para a dependência, quanto de alerta, quanto de acerto. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Dani, eu preciso ficar decorando legenda? Preciso ficar decorando indicadores? Não. Nós vamos encontrar no material aqui uma relação, né, fornecida pelo próprio INSS, onde nós temos o tipo daquele indicador, então se é um indicador de pendência, se a sigla, a descrição que já vai me dar um direcionamento do que eu tenho ali naquele indicador, e vou ter também uma coluna de esclarecimentos, ou seja, me falando o que eu preciso tomar de providência, se é um indicador preocupante ou não, com relação ao tipo, né? E qual o tratamento que eu posso fazer. Então, assim, não preciso decorar. Nós vimos que tem no próprio CNIS legenda. Além disso, nós temos também, então, a relação de indicadores, trazendo esclarecimentos que vai estar no nosso material. Nós veremos no próximo módulo ainda pontos importantes para raciocinar o CNIS na parte teórica do CNIS, ok?